eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a página do nosso curso de fundos imobiliários, agora na sua segunda edição. Então, o nosso convidado de hoje é o Adeodato Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Tudo certo aí, Adeodato? Tudo ótimo, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço aos amigos do Clube FI, parceiro nosso de longa data. É um prazer estar aqui tentando trazer um pouco da visão para esse ano renovado, com esperança renovada, com estrutura renovada e tudo que a gente tem pela frente aí para essa turma que acompanha determinadas estratégias de investimento. Legal, Adeodato. Bom, também queria lembrar aqui para a nossa audiência, né, que a Eleven, como você falou, é parceira aqui do Clube FI, então os assinantes do plano FI Data Plus têm direito a receber uma boa parte do que é produzido de fundos imobiliários da Eleven. Então, se você ainda não é nosso assinante e tem interesse em receber os relatórios da Eleven, né, ou ter alguns relatórios sobre condições especiais de pagamento, seja nosso assinante lá no plano FI Data Plus. A gente também já conversou aqui o Raul, que é o analista aí de fundos imobiliários da Eleven. Bom, Adeodato, a ideia, né, de chamar você aqui foi de já estar na nossa 30ª edição. A gente nunca conversou, porque o nosso canal é focado em fundo imobiliário. A gente nunca chamou aqui um profissional com o teu perfil, né, um estrategista de investimentos que tem uma visão mais global, né, não somente de fundo imobiliário, que tem uma visão avançada de renda variável de forma geral. A gente está começando o ano agora, muita gente nova entrando no mercado, né, o Clube FI está crescendo muito, acho que muita gente está entrando em renda variável agora. Então, a ideia é que a gente passe um cenário que pode acontecer em 2019, que é um ano importante, um ano de virada. Então, o presidente Bolsonaro agora tomou posse, os ministros estão aí. Então, como é que o mercado financeiro deve se comportar com esse novo governo? E acho que o pessoal, já que é a nossa audiência, outros investidores que já acompanham um pouco mais do noticiário econômico, já tem essa ideia, né, o receituário está aí, né, um perfil mais liberal. Mas eu queria saber também, da tua parte, como é que você está enxergando também essa questão mais política, né? Porque você também deve ler um pouco o que os analistas, cientistas políticos, para entender também agora qual é a real chance de a gente conseguir ter a aprovação dessas reformas com esse novo Congresso. Tiago, esse é o grande desafio para o mercado interno, é exatamente entender a convergência entre o tamanho da oportunidade que a gente tem com a capacidade de execução sob a ótica política, né? O meu papel dentro da Eleven é consolidar tudo que é produzido dentro da massa de research, um time, enfim, cada vez maior e multidisciplinar de análise em estratégias, e eu lido pessoalmente na administração dos contratos que a gente tem, por exemplo, com gestores de recurso, tanto no Brasil quanto internacionais, no sentido de determinação das estratégias, mitigação dos riscos, compreensão efetivamente daquilo que é relevante na formação de estratégias equilibradas e alinhadas, evidentemente, com a expectativa de todo mundo. Outro lado fundamental é que a gente é bastante denso do lado macroeconômico. Até talvez pela minha própria história, pela minha formação, e é engraçado porque durante eu fui viver economia de uma maneira muito densa durante os anos em que vivi, estudei e trabalhei em Chicago. E durante os anos do PT, Chicago era palavrão, né? Então agora virou uma coisa um pouco mais, ou um tanto mais amena e compreendida em um modelo que busca um Estado menor, mais solvente, ciente do seu papel, mas sem estender efetivamente, sem invadir aquilo que não deveria ser de sua
atribuição. A deterioração da atividade, da realidade fiscal brasileira nos mergulhou na pior crise da nossa história. Esse governo chega com o aval popular conquistado a partir, na minha visão, de dois principais posicionamentos. A ruptura com o establishment, que é um modelo de cooptação política e de troca feito, que é falado, eu não gosto dessa expressão, mas que é chamado de toma lá da cá, eu acho horrorosa essa expressão, e uma expressão que banaliza um problema que é muito mais sério do que isso. Por qualquer relação política nacional ou internacional é uma relação de troca. Isso não deveria ser compreendido como algo pejorativo, mas é fato que isso aconteceu uma vez que você subverte a ordem natural e passa a tratar ou a sair ou a desviar dos interesses fundamentais do fim da política que deveria servir à sociedade. Então, a primeira questão é o rompimento com o establishment e o estabelecimento de um novo modelo de condução política que até agora, quando a gente olha para as nomeações dos ministérios e principalmente as questões de autonomia concedidas aos ministros, de formação do seu primeiro escalão, de determinação de um modelo aparentemente meritocrata, isso faz todo sentido e essa parte está sendo cumprida até agora. Importante dizer que hoje a gente está gravando isso aqui ainda no meio de janeiro, né? Então tem muito pouca coisa materializada, mas os sinais são muito positivos desse lado. Na outra ponta, vem a necessidade de articular isso politicamente, de alinhar o Congresso Nacional com os interesses da pauta do governo, que é, sim, uma pauta reformista, que é endereçar os principais aspectos estruturais tão fundamentais para a gente voltar a recuperar o nível de atividade e, por consequência, ver um ciclo virtuoso à frente. Para mim, essa é a grande incógnita. Eu não sou daqueles... assim, eu não fiz campanha para o Bolsonaro, eu não comprei o conceito do mito, mas eu também não negligencio, não esqueço que o presidente tem 30 anos de vida no Congresso Nacional. Então, compreende profundamente cada questão ligada aos ritos, aos corredores, à dinâmica do legislativo brasileiro. Eu respeito muito a experiência em todas as áreas e aqui falando especificamente do presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que ele conhece os caminhos. Então, a gente tem algumas figuras aí emblemáticas que sobreviveram ao ciclo de renovação, Rodrigo Maia, Renan Calheiros, tantos outros, mesmo com a queda de muita gente. Então, me parece que há um trabalho que é importante ser dito, é a sequência de um período muito importante de conscientização e formação de conhecimento no legislativo, liderado pelas equipes do Ministério da Fazenda de Henrique Meirelles, depois de Eduardo Guardia, com toda a equipe que desenhou os trabalhos da reforma previdenciária proposta anteriormente, independente de ela ser ideal ou não. Enfim, toda vez que eu vou citar, eu esqueço um monte de nome, mas, enfim, Marcelo Caetano, Fábio Cantiuc, Mansueto Almeida, enfim, muita gente que trabalhou com suas equipes no sentido de deixar claro o problema. Acho que a maneira como a gente está tratando isso na mídia, na sociedade, garante que esse tema vai ser endereçado de alguma maneira. Eu tenho ainda uma preocupação em relação à velocidade. Eu não acho que a reforma não vai ser aprovada. A questão é qual reforma em quanto tempo. Nesse momento, o mercado está dando muito benefício da dúvida ao governo, Bolsa batendo sucessivamente recordes e marcas históricas. É interessante ver isso. A gente começa agora
nas próximas semanas a temporada de divulgação do ano fechado de 2018, então já vai dar uma sinalização importante da própria economia real, em que estágio as empresas estão, e isso se transformou, evidentemente a gente vai entrar isso em mais detalhes ao longo do nosso papo hoje, mas em transformação nos prêmios de risco precificados nas curvas, que fazem muita diferença na determinação das estratégias de investimento. Está tudo colocado à mesa, as cartas estão postas, e eu vivo o mercado financeiro e a economia real desde o começo da década de 90, e eu não me lembro de um momento em que estivermos tão prontos para viver um ciclo consistente, estrutural, virtuoso à frente. Outro dia eu disse uma frase aqui que nem saiu ao acaso, mas o Rafi acabou usando ela em diversos lugares, e eu tenho repetido então porque ela ficou engraçada. Eu disse o seguinte: a gente está num momento que não precisa dar tudo certo, é só não dar muito errado. Sim, é interessante. Então, outros analistas também que eu acompanho também estão com uma visão parecida. E você acha que, então, como você falou, a equipe agora são os Chicago Boys, né? O pessoal gosta de falar, que vai desde o ministro da Economia até o presidente da Petrobras, que tem esse viés todo agora reformista. Mas, de novo, né, a questão que pode realmente pegar o risco seria a questão da articulação política, mas então, a tua visão é que o Bolsonaro, apesar de ele não ter uma experiência no executivo, esses quase 30 anos de experiência no Congresso, acho que nesse caso é mais positivo, né? É algo que é uma experiência mais válida, de repente, do que ter um político com uma experiência maior no Poder Executivo. E é essa articulação que está sendo feita, né? Que o PSL está deixando, né, como hoje uma das maiores bancadas, mas ele está deixando, articulando com o Maia, apareceu de novo o presidente do Congresso. Então, você vê que isso, politicamente, é positivo, no sentido de realmente a gente conseguir aprovar essas reformas, quer dizer, isso fluir dentro do Congresso Nacional? Tiago, eu tenho dito o seguinte: eu não votaria no Rodrigo Maia nem para síndico de prédio, mas ele está lá, é fato. Ele é bastante forte no sentido de influência no Congresso, ele conhece profundamente o rito, o regimento e essas questões que são fundamentais, e ele é declaradamente pró-reforma. Ele é um cara que entendeu que se não fizer reforma não tem dinheiro, se não tiver dinheiro não tem política, não tem capacidade de se fazer política no melhor sentido de política, uma vez que a maneira como a própria Constituição Federal determina, o congressista brasileiro consegue representar as suas bases e fazer, imaginando a parte boa, correta, da execução política, a partir de emendas orçamentárias que atendam o interesse das suas regiões e supram necessidades. Se a gente não endereçar as reformas, não vai ter dinheiro para emenda orçamentária, não vai ter dinheiro para representação, não vai ter dinheiro para absolutamente nada. Não tem mágica com dinheiro, e Rodrigo Maia me parece alguém que tem isso muito claro. Então, tem muita gente dizendo, mas o governo falou que ia romper com o establishment, como eu mesmo falei agora há pouco, então ele não pode falar com o Rodrigo Maia. Tem um choque de realidade que as pessoas precisam. E, assim, uma coisa é entender que o modelo proposto pelo governo Bolsonaro, e que está materializado até agora na formação ministerial, é um modelo de rompimento com o establishment histórico, no sentido de sobrepor a política à técnica na formação e na concessão de poder daqueles que vão comandar a grande parte do orçamento nacional dentro dos ministérios. Mas não significa que dá para esquecer qual é o sistema, como é que o jogo é jogado, entendeu? Parece poliana, é utópico achar que, assim, um partido que não existia até ontem,
formou uma bancada relevante na Câmara Federal, mas não formou uma bancada relevante no Senado, vai conseguir por si só e com um discurso de ruptura aprovar qualquer coisa. O modelo, pela lei brasileira, pela regra determinada pela Constituição Federal, é necessária a aglutinação de base. Então vai ter que negociar com quem quer que seja, e o Rodrigo Maia iconiza isso. No Senado a encrenca é maior, porque eu vejo o histórico, por exemplo, do Renan Calheiros não o credencia a ser alguém merecedor ou digno de confiança em qualquer ciclo de médio prazo. Esse cara muda de opinião semanalmente para defender os próprios interesses e é alguém cujos interesses são altamente questionáveis nesse momento. Mas é fato que endereçar essas questões será fundamental e que, até agora, o governo me parece fazendo isso de maneira positiva. E, Adeodato, você tocou num ponto também que estava aqui na pauta, que é algo que também está sendo bastante comentado dentro do nosso fórum, que é o que está acontecendo com os preços no mercado. Então, a gente fala muito do IFIX, né, os fundos imobiliários, quer dizer, subiu muito forte desde o último fundo, Ibovespa fazendo topos novos a cada momento, os juros, né, juros longos também caindo fortemente, dólar também. Quer dizer, fica bem claro que depois de setembro do ano passado, a expectativa melhorou muito já dentro dessa ideia que a gente está conversando aqui. Mas será que esse não é um otimismo elevado? Quer dizer, que tipo de fator de risco a gente tem que monitorar? Porque o pessoal está preocupado, achando, pô, será que agora eu vou entrar comprando, né, renda variável, enfim. Você sabe que ontem eu fiz um comentário no meu Twitter e alguém me deu uma resposta. O meu comentário foi assim: quanto mais recordes chegam na Bolsa, maior a necessidade de critério e seletividade. Temos um ciclo espetacular à frente com desafios proporcionais. E aí alguém me disse assim, mas se o ciclo é espetacular, por que o desafio é grande? Isso é exatamente isso. Porque a tendência natural é achar que tudo vai subir, é achar que os riscos se dissiparam. E não é verdade. A gente tem problemas estruturais muito graves, muito sérios. A gente não tem aqui na Eleva, no nosso cenário base, por exemplo, uma reforma da Previdência aprovada tão rápido. O que não significa que ela não vai ser aprovada. Acho que a gente vai ver volatilidade sim nas curvas de juros, os prêmios achataram substancialmente e pela correlação inversa, evidentemente isso ajudou muito os fundos imobiliários, mas o ponto a nossa visão, e nós fazemos parte do Boletim Focus. Então, naquela divulgação semanal, a gente contribui todas as semanas com as nossas perspectivas. É bastante curioso, porque a gente basicamente muda muito pouco a nossa expectativa, porque na nossa visão, o cenário macro não muda assim, né? Ele muda de uma maneira muito lenta, então a gente tem uma visão menos volátil do que o próprio Focus em si. Tem muita gente dentro do Focus que muda as suas projeções todas as semanas. Eu não consigo imaginar um time de macro que muda a sua estimativa para o ano à frente, 1 ano, 2 anos à frente, todas as semanas. Mas o ponto é o seguinte: nós entendemos que tem uma chance de ter uma atividade robusta em 2019, esse é o nosso cenário base, mas a gente tem uma visão de inflação um pouco acima da meta, enquanto o Focus ainda precifica, e isso está na curva, uma inflação abaixo da meta. Se o nosso cenário materializar, e assim, quando eu digo inflação acima da meta, não é um choque inflacionário, não é um problema, é simplesmente muito dentro da banda, muito pouco acima do centro da meta, mas uma dinâmica inflacionária diferente. Isso pode, sim, caso esse cenário se materialize, impactar nos prêmios das curvas de juros e na expectativa sobre condição de política monetária. Isso traz, em algum nível, uma reprecificação muito rápida dos ativos. E quando a gente tem máximas históricas registradas, é natural, bastante natural, que a gente tenha momentos
uns usam a palavra correção, outros usam de queda, outros usam de realização de lucro, qualquer coisa, chame do termo que você quiser, mas é natural um pouco de volatilidade. E na nossa cabeça, o que a gente está vendo para esse ano é um ano cuja seletividade será fundamental. A escolha dos ativos corretos e da combinação entre si vai fazer muita diferença. O mercado hoje precifica, aparentemente, um ano com volatilidade muito reduzida. Eu não tenho esse cenário. Acho que os desafios internacionais são muito sérios. Acho que, à medida em que as pautas no Congresso Nacional forem andando e forem batendo no muro, porque vai ter um monte de muro à frente, a gente vê volatilidade. Estruturalmente, a gente está muito construtivo e positivo para o ano. O que a gente não comprou é a tese de que teremos um ano só para cima e sem vol. Acho que não. Mas também não é um problema, porque a volatilidade e risco são coisas bastante diferentes. A questão é que quando você está muito bem selecionado nos seus ativos, você tende a surfar ciclos de volatilidade de uma maneira mais tranquila. Então, eu também concordo com o que você falou, né, porque agora mudou totalmente o governo, bons ministros aí, com essa formação que a gente está falando aqui, né, o pessoal de Chicago, visão liberal, reformista, não quer dizer que tudo vai mudar no Brasil, né, acho que quem acompanha o mercado ou estudou, né, um pouco da história política e econômica do Brasil, sabe que tudo vai acontecendo, mas sempre aos trancos e barrancos, né, exato. Não é fluida, né, isso a gente pode até ver se nos Estados Unidos já está ocorrendo. A gente abastece o avião voando, né, Thiago? Oi, desculpa? A gente abastece o avião em voo. Exatamente. E nesse processo todo, como você falou, vai ter volatilidade no IFIX, no Ibovespa, nos juros, no dólar e assim por diante, né? E do que vocês já estudaram, Adeodato, o que dessas reformas todas, o que especificamente pode deixar atrativo o mercado de renda variável, tipo o mercado acionário, o mercado de fundo imobiliário, principalmente? Assim, quase que só tem uma reforma, né? Todo o resto é potencialmente secundário. A gente precisa endereçar a questão previdenciária, porque é o maior destruidor de solvência quando a gente olha para o orçamento público de longo prazo. A gente tem uma transformação na realidade, a gente tem o fim do bônus demográfico. O problema previdenciário não é brasileiro, é um problema global. As previdências do mundo foram estabelecidas, para dizer o mínimo, em um momento em que a expectativa de vida era de 65, 70 anos. Hoje diz-se muito do lado científico que a geração centenária já nasceu, né? Quando os meus filhos nasceram, a Júlia faz 9 anos agora e o Pedro 6, quando eles nasceram, assim, o sonho da minha vida era ser pai, então eu fui tentar estudar tudo que eu podia para entender como é que eu podia cumprir esse papel de maneira decente. E dizem os estudos que esta é a geração que vai viver 100 anos na média. Ou seja, como é que você sustenta uma previdência que o cara se aposenta com 50 e por 50 anos ele é bancado por todo mundo? Não dá, simplesmente a matemática não fecha. Então, existe uma série de discussões que são fundamentais. Gosto muito, aliás, da ideia da capitalização, mas é claro que tem uma regra de transição. A gente vai precisar revisitar as questões do corporativismo, ou seja, muita coisa vai ter que ser rompida. Acho que o que aconteceu ano passado na greve dos caminhoneiros é muito emblemático, tá? Foi uma comoção nacional, pobres caminhoneiros, todo mundo defendendo a classe, demonizando a política de preço da Petrobras. E aí, quando o governo apresentou a conta para todo mundo, cada um falou, não, mas peraí, mas eu não quero pagar um pedaço dessa conta. O problema do caminhoneiro é o problema dele. Então, esse é uma mudança fundamental na mentalidade da sociedade. Todas as outras reformas são necessárias. Tributária, política, a reforma trabalhista já foi
espetacularmente evoluída, uma das grandes conquistas do governo do presidente Michel Temer, mas, assim, não há outra reforma que não a previdenciária a ser endereçada. Não tem. Se a reforma da Previdência... Desculpa te interromper. Se a reforma da Previdência ficar focada, né, a gente esse ano conseguir realmente aprovar uma reforma... Na minha visão, o governo não pode ter outra agenda dentro do Congresso Nacional que não seja essa. Agendas micro são fundamentais, mas pensando em reformas estruturantes, se não tiver essa, todas as outras não vão servir para nada ou para muito pouca coisa. E acho que a sociedade tem que comprar também esse projeto da reforma da Previdência. Acho que, de repente, o governo tem que se comunicar um pouco melhor, e a gente já jogou muito para frente, né? Eu lembro, só ter uma ideia, Deodato, quando eu era estudante de graduação, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, isso já faz uns 15 anos, pelo menos, assisti uma palestra do Fábio Jambiagi, que é sensacional. Já era um dos grandes especialistas em Previdência na época, acho que eu estou falando aí de 2002 ou 2003, isso é essa palestra que eu assisti na faculdade, e ele já falava em tom meio alarmista, ó, tem que se preocupar com a reforma, fazer comparativo com outros países, né? E tu vê, já passou 15, 16 anos e a coisa não foi feita nada. E o pessoal já está falando isso há muito tempo. Você sabe que tem uma questão, tem uma história da votação da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso, que eu não sei se um dia vai ser desvendado esse mistério. Mas a reforma da Previdência não passou por um voto, que foi o voto do Candir, que era a favor da reforma e que diz a lenda que apertou o botão errado. Enfim, a Previdência é um mito. E, nesse momento, ela tem que deixar de ser um mito para ser um fato. A gente não tem mais tempo. Então, essa é a mãe das reformas. O governo tem que endereçar isso. Se não conseguir endereçar, a gente pode ter uma reprecificação de risco importante. Vale ressaltar, como eu falei há pouco, que no nosso cenário base, a equipe de macroeconomia da Eleven e de análise de risco macro e político não está com a aprovação da reforma da Previdência no primeiro semestre. Acho que se qualquer reforma previdenciária for aprovada no primeiro semestre, é um adicional relevante de confiança. A gente vê a aprovação ao longo de 2019, mas não no primeiro semestre. Imaginando que as mesas vão ser compostas em fevereiro, o presidente vai estar fora em fevereiro, porque ele vai fazer a cirurgia voltando de Davos no final de janeiro. Aí a gente tem que, se não conseguir fazer esse ajuste na reforma já encaminhada pelas comissões, tem que passar pelas comissões, tem que passar em 2 turnos nas 2 casas. Não é uma questão qualitativa, é uma questão temporal, uma questão cronológica. E eu não estou vendo até agora um apoio explícito dentro do Senado Federal para endereçar com o senso de urgência necessário. Isso na Câmara me parece mais claro, mas no Senado ainda não. E aí a gente tem, se entrar em discussão legislativa ordinária, a gente tende a ter um tempo maior. Então, assim, hoje o mercado precifica o seguinte: vai aprovar uma reforma rápido e mudou o nosso perfil de risco. Acho que sim, tem tudo para acontecer. Eu não acho que a reforma será rápida. Da mesma maneira que eu não acho que tem reforma ideal, tem reforma possível, e nenhuma possível vai ser suficiente, mas endereçar esse assunto e aprovar a reforma previdenciária tem que ser o principal mandato do governo na sua relação com o legislativo, sem dúvida. E, Deodato, a gente tem falado muito, né, do cenário doméstico, mas também eu vejo que a gente esquece que tem um mundo lá fora, né? Quer dizer, muitas coisas ocorrendo, em 2018, agora 2019. Como é que você enxerga esses riscos, esses acontecimentos internacionais? Por exemplo, essa questão Estados Unidos versus China, Brexit, né? Quer dizer, um choque, né? Porque digo choque porque a gente não tem como prever também, muitas vezes, situações que acontecem lá fora, quer dizer, está fora do nosso controle, né? Você acha que algum evento lá fora pode neutralizar um cenário doméstico positivo? Então, por exemplo, aqui anda bem as reformas e tudo mais,
mas de repente o acontecimento lá fora pode neutralizar, quer dizer, pode acontecer uma correção no nosso mercado de renda variável devido ao fator internacional? Eu acho o seguinte, acho que o mundo lá fora está bastante complexo. Para tentar falar de uma maneira muito simples, vamos entender o seguinte, a crise de 2008 retirou do mercado a liquidez. Não tinha mais dinheiro para nada. Foi uma crise gerada pelo crescimento avassalador de derivativos securitizados, mas a grande questão é a seguinte, o mercado financeiro descolou da economia real, criou-se um colchão de ativos que não tinha respaldo de geração de valor muito grande, quando caiu foi um castelo de cartas. De 2008 até 2016, houve um ciclo em que o mundo inteiro caminhou de mãos dadas, tratando todas as doenças, vamos chamar de doença, cada problema de cada região, só para fazer uma analogia, com o mesmo remédio, que era a injeção de liquidez. Os chamados quantitative easings, que são, em bom português, a licença para imprimir dinheiro, foi feito de tal maneira que colocou uma enxurrada de liquidez nos mercados globais, acalmando o ânimo, mas que endereçou muito pouco os problemas estruturais de cada grande bloco econômico, para dizer assim, vamos separar em três: Estados Unidos, zona do euro e China. Os principais precificadores de risco internacional. 2016 foi o ano em que o mundo foi forçado a acordar que cada um tinha os seus problemas e precisava tratar. Cada um precisava dos seus próprios remédios. E não por coincidência, na minha visão, foi o ano do Brexit e o ano do Trump. De lá para cá, as diferenças de cada momento entre as principais economias globais e a maneira como os grandes riscos ficaram mais evidentes, se por um lado trouxeram uma tensão adicional, por outro, pensando no longo prazo, pode ser positivo, uma vez que essas economias, cada uma enderece efetivamente as suas principais questões. Mas existe um ponto que é de fundamental compreensão. Não tem cura, não tem terapia sem efeito colateral. Então, a gente tem um mundo se reacomodando, o ano tem tudo para ser um ano bastante sensível nas relações internacionais, mas eu não compro teoria do caos. Eu vejo a atividade chinesa muito robusta, independente dela cair em termos relativos, a geração nominal de riqueza do PIB crescendo é muito, muito grande. A economia americana vai muito bem, obrigado, sim. Se superestimulado ou não é outra história. A gente está olhando para um ano de 2019 em que a atividade tem tudo para andar de maneira robusta, todos os principais indicadores americanos mostram isso, e a zona do euro está com um pepino mais complicado para lidar ali. A grande questão é que Estados Unidos e China crescendo de maneira robusta, na minha opinião, conseguem superar os problemas da zona do euro. Mas não vai acontecer um ano suave. Acho que o período da calmaria global terminou em 2016 e vai ser um ano complexo sob a ótica de relações internacionais e administração das expectativas. Quanto isso vai virar preço, em que velocidade? Difícil saber ainda. Mas a gente... Engraçado, né? Da mesma maneira que eu disse que a gente não compra a teoria do caos, ou o pânico, ou o medo de uma recessão global, dessas coisas, no curto prazo a gente não está vendo isso, a gente é muito pragmático na observação e respeito dos riscos. Então, o que muita gente acha risco de cauda, risco longo, a gente está tratando como risco importante e pondo isso no preço
das nossas expectativas para os ativos nacionais. Mais uma vez, tem tudo para ser ótimo, mas o mundo não vai nos ajudar. Eu acho que ele vai atrapalhar menos do que muita gente acha, mas ele não vai nos ajudar. Até porque existe um certo consenso de que vai desacelerar o crescimento econômico mundial, né, nos próximos anos. Entendo o seguinte, Thiago, a gente vem de um ciclo ultra estimulado como nunca antes na história do mundo. Então, quando a gente viu tanto estímulo fiscal, estímulo vindo dos bancos centrais de liquidez, a simples mudança no nível dos estímulos é um choque de realidade fundamental para as economias. E elas têm que se adaptar à nova dinâmica. Isso, por si só, traz insegurança. Acho que a gente usou uma receita que teve muito sucesso na velocidade, na intensidade em que ela foi capaz de tirar o mundo de uma crise brutal em função dos acontecimentos em 2008, mas, por outro lado, a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito da retirada desses estímulos. Então, muita atenção é fundamental olhando para o cenário global. E, Adeodato, nessa primeira parte, conseguimos traçar aqui, né, um cenário interessante, tanto doméstico como externo, mas a audiência, o investidor de forma geral, que é algo mais pragmático, né? Então, dado tudo que foi colocado aqui, essa é a grande preocupação, quer dizer que você acha que ainda há espaço de melhora para ativos em 2019, quer dizer, senão muitas vezes o investidor, então, se tudo der certo, às vezes o investidor pode ficar parado, não, acho que está muito caro e o mercado realmente ele sobe na sua cara, né? Isso aí, para quem já acompanha um tempo, né? Então, eu sempre falo também uma frase que é interessante, que é nunca está tão caro que não possa subir mais, né? E também nunca está tão barato que não possa cair mais. Então, o investidor acho que também tem que tomar cuidado para não ficar muito retraído e, de repente, o mercado vai subir na cara em 2019 ele pode ficar de fora, né? Tem uma frase usada pelo enfim, grande referência, talvez uma das maiores, se não a maior referência do mercado nacional, que é o Luiz Stuhlberger, que é a história do no fundo do poço tinha um alçapão, né? Agora, olhando para o nosso momento, que é completamente diferente, eu vejo, sim, um cenário muito positivo para os investimentos. O juro está estruturalmente baixo. Eu não sou daqueles que defende queda adicional de Selic. Acho que a Selic tem espaço para subir, sim, ao longo desse ano. Pouco, mas tem espaço para subir, principalmente pelo balanço de riscos internacional e pela dificuldade que a gente vai ter para endereçar de maneira ampla e profunda todas as nossas questões fiscais. Acho que a Bolsa tem muito, sim, para subir. Do lado de fundos imobiliários, acho que é o melhor momento da história para os fundos imobiliários. A gente tem o setor imobiliário por característica da dinâmica macroeconômica, um setor atrasado, né? Então, assim, ele vem depois, e muita coisa já andou na frente. Acho que o fundo imobiliário, com melhora da própria atividade, você pega os fundos imobiliários de shopping pode performar, de galpão logístico pode performar, os próprios escritórios reduzindo vacância. Então, a gente pode ver refletido nas cotas valorização advinda da melhora estrutural do setor como um todo. Se você combina isso com a característica mais marcante, que é o pagamento de dividendo recorrente, tem absolutamente tudo para ser o melhor ano da história dos fundos imobiliários. Não à toa, a gente investiu tanto na Eleva nos últimos 18 meses nessa indústria. O Raul é nosso principal analista do setor, mas tem uma máquina de screening aqui de toda a verificação de risco e oportunidade dentro desse setor. E o Raul eu tenho evidentemente pelo meu time todo, mas o Raul tem um carinho especial. O Raul está comigo na Eleven desde antes da Eleven. O Raul trabalhava comigo ainda antes de fundar a Eleven, dentro das operações de fusões e aquisições, um cara formado dentro de casa.
e que recebeu um mandato, o cara se encontrou no setor de real estate, se apaixonou por fundo imobiliário, hoje é um cara respeitadíssimo por gestores no Brasil inteiro, mas principalmente porque nós demos a ele estrutura e mandato para ir muito profundo no setor de fundos imobiliários. Dito isso, na minha visão, é uma classe de ativos que não pode faltar na diversificação de portfólios de investimento ao longo de 2019. A gente tem uma combinação de yield com potencial de valorização de cota que nunca foi vista. E a quantidade de ofertas recentes, que também é muito interessante, traz uma coisa que ainda falta num nível importante para o setor de fundos imobiliários, que é a liquidez. Ainda tem muito para crescer. Crescendo, tem mais gente investindo, tem mais liquidez, o setor ganhando liquidez, ele ganha mais corpo, mais robustez, e é um ciclo virtuoso. Acho especificamente esta classe como uma classe bastante emblemática ao longo do ano. E, Adeodato, você vê como especialista, né, estrategista de investimentos, você vê que o fundo imobiliário é como você falou, né, uma classe de ativos, ou um veículo de investimentos, né, que na prática lá dentro tem imóveis, né? Você vê como ele é interessante dentro de uma composição de um portfólio, que acho que é até a ideia da entrevista, né? A gente parte do princípio que a nossa audiência, o nosso investidor, ele não tem só fundo imobiliário na carteira, ele tem outros ativos, né? Então, mas para quem não tem, você vê que é interessante ter isso dentro da composição, e você concorda também que o fundo imobiliário é uma alternativa para o investidor iniciar em renda variável, quer dizer, uma boa porta de entrada? Tiago, aqui a gente vai ter uma discussão filosófica, tá? Importante. A primeira resposta que eu tenho para te dar é: o fundo imobiliário não pode faltar no portfólio de ninguém em 2019. Acho que é uma opção, é um ativo que deve estar lá presente, ponto. Em segundo lugar, fundo imobiliário, ele é uma proxy de renda fixa ou de renda variável? A cota varia, ele é negociado em bolsa, mas a estrutura, o racional, me parece quase que um ativo híbrido entre renda fixa e renda variável, que é o que eu acho sensacional no fundo imobiliário. É a capacidade que ele tem, por exemplo, pega os fundos de CRI, são ativos de renda fixa lá dentro, concorda? Sim. Então, ele cumpre um papel híbrido bastante importante. Eu não acho o fundo imobiliário um ativo puro de renda variável. E acho que aí está a grande beleza da história. Eu gosto de tratar ele como um cara que é capaz de ter o benefício da renda variável com um bom nível de segurança da renda fixa, e não à toa a maior correlação, ainda que inversa, né, mas o maior impacto nos fundos imobiliários não vem do nível do Ibovespa, mas dos prêmios das NTNBs. Né? Então, assim, acho que o investidor deve olhar, sim, tudo que a gente está fazendo e a oportunidade que se tem em fundos imobiliários como um primeiro passo, mas, assim, a bolsa é a bolsa. A bolsa, ações, renda variável, ETFs, fundo de índice, afins, são uma coisa. O fundo imobiliário, ele não está lá. Ele está no meio do caminho. Ele é algo híbrido que dá ao investidor a oportunidade de capturar bons benefícios da melhora estrutural de mercado, que diferente, se a gente pegar uma NTNB, você ganha com a reprecificação de risco. Quando a perspectiva de juros futuro cai, você ganha o duration, você acumula lá em marcação a mercado, chame efetivamente como quiser. Da mesma maneira que quando estressa o quadro e sobem os prêmios da B, sai dinheiro muito de fundo imobiliário para as Bs. Então, eu não gosto, até gosto pouco desta relação ou correlação que o fundo imobiliário tem com as NTNBs, embora na prática seja
O que efetivamente acontece, para mim, é uma das demonstrações mais relevantes do quanto ele não deve ser tratado como um ativo puro de renda variável. Dito isso, não vejo um portfólio chamado de ótimo em 2019 que negligencie a classe de fundos imobiliários. E, Adeodato, como é que um investidor, por exemplo, que tem um horizonte aí ainda longo, de 20, 25 anos, até a sua meta de aposentadoria, né? Quer dizer, obviamente que agora está mais claro que ele vai ter que ter renda variável na carteira, então um investidor médio aí, de perfil que não seja conservador, né, que seja de repente moderado, agressivo, como é que ele pode montar uma carteira, tipo uma carteira previdenciária? Essa pergunta é a pergunta do $1 trilhão, Thiago. Eu tenho uma visão, quando eu penso em risco, e a minha cabeça, eu respeito demais o dinheiro dos outros, cara. Então, assim, é muito fácil vender que vai dar tudo certo, que vai porrar, que vamos embora. O longo prazo não pode ser usado como muleta, tá? Tipo, não, caiu, estou perdendo 20% em determinado ativo ou classe. A resposta não pode ser pura, dizer, não, calma aí, que isso aí é longo prazo, que depois volta. Não é tudo que cai que volta. E eu acho que a gente ainda não tem estabilidade macroeconômica para pensar em 20, 25 anos à frente. Na escolha dos ativos, a gente deve pensar na construção de uma carteira previdenciária, sim, mas eu dividiria a carteira em ciclos que vão de 1, 2 a 5 anos, entendendo que a gente vai, em algum nível, trabalhar uma gestão ativa disso ao longo desse ciclo. Quanto maior for a nossa capacidade estrutural de país, de mitigar os nossos riscos, endereçar as nossas questões estruturais, mais longe vai ser o nosso longo prazo. Tá? Há 2 anos, o nosso longo prazo era uma semana. Hoje, a gente já está olhando um pouco mais para frente. Então, acho que, assim, combinar renda variável com estratégias, por exemplo, de fundos multimercado, com fundos imobiliários, são ótimas opções. Eu tenho um grande cuidado, mas grande cuidado, com fundos de previdência. A indústria de fundos de previdência brasileira é horrorosa. A maioria massiva dos fundos em quantidade de fundos e dinheiro alocado são fundos ruins que travam o cotista na história da tributação regressiva. Então, acho que uma carteira deve ser diversificada, respeitando o perfil de cada um e compreendendo cada um a sua, necessidade de dinheiro no ciclo temporal, e 2, característica de risco. Quanto que você consegue conviver com a potencial perda de principal em algumas classes de ativo e extrapolando o risco, vindo para algo que não é risco, a volatilidade. Porque o investidor que não está preparado para viver a volatilidade, ele tem uma tendência importante a ser contraintuitivo, a vender na alta, a vender na baixa e comprar na alta. Então, isso é humano, isso é comportamental, não é? Então, eu acho que a gente deve focar na formação de conceito de previdência na cabeça de cada um, olhando e dizendo assim, eu não posso depender do governo, beleza? Beleza, então, como eu vou guardar dinheiro para o meu futuro? Em primeiro lugar, você tem que gastar menos do que você ganhar, que é a economia primária de conta de panificadora, e poupar de maneira recorrente. Não interessa o quanto. Conseguiu guardar dinheiro? Investe. E ao longo do tempo vai se formando um pulmão de investimentos em várias classes de ativo que, sim, no longo prazo geram riqueza e geram condições de usufruir disso. As pessoas vivem em fase de acumulação e fase de consumo. O consumo, em tese, é o momento em que você deixou de trabalhar ou reduziu substancialmente o seu ritmo e vai consumir a sua riqueza construída ao longo da vida. O mundo ideal é você
conseguir gerar patrimônio suficiente para quando você parar de trabalhar, o dinheiro trabalhar para você. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Então, assim, acho que é muito importante, fundamental, ter o conceito de formação de um colchão de liquidez para dar segurança de longo prazo, mas acho altamente improvável alguém que tenha capacidade de determinar em 2019 no Brasil uma estratégia de investimento de 2 décadas à frente. Então a ideia que a carteira previdenciária de longo prazo, longo prazo não quer dizer que você vai comprar aqueles ativos e vai deixar lá durante 20 anos, né? Quer dizer, você tem que ir monitorando, porque o cenário muda, né? Muitas vezes drasticamente, você tem que fazer uma recomposição, né? Senão realmente lá na frente você pode ter um resultado ruim, né? Exato. E você falou também algo que de repente muita gente tem já o seu regime próprio, que agora vai mudar, vai ter essa reforma, e está colocando todo o seu dinheiro também num fundo de previdência privada, não, um PGBL, porque tem benefícios tributários. Então, acho que, como você falou, também tem que tomar um pouco de cuidado, porque um fundo só lá de previdência, muitas vezes, não pode trazer um bom resultado também, né? Em um ciclo virtuoso de mercado financeiro, você tem que fazer aquilo que a gente chama de conta do carrego, né? Quanto a gente vai conseguir capturar de performance em determinada combinação de um portfólio eficiente versus deixar o dinheiro num fundo de previdência porque a tributação parece ser melhor. Se o fundo for ruim e ineficiente, o carrego não vale a pena. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a gente vê muito, mas muito fundo, fundo de banco, fundo de grandes bandeiras, com alocações horrorosas e fazendo com que o investidor literalmente perca dinheiro, porque para você perder dinheiro, a tua cota não precisa cair, né? Basta você estar deixando de ganhar algo que você poderia estar incorporando ao seu resultado, exposto à mesma característica de risco, que na prática você está perdendo dinheiro. O chamado custo de oportunidade, né? E Adeodato, a gente está chegando aqui na parte final da entrevista. Você comentou que vocês fazem parte aí da amostra, né, do relatório Focus. Então, não sei se você pode falar, né? Você pode tornar público, mas então quais são as previsões macro que vocês estão colocando no novo cenário dela? A independência é uma bênção, poder eu posso tudo. Qual que é o PIB para 2019 que vocês estão trabalhando? Os nossos clientes recebem todos os relatórios macro com todas as projeções muito detalhadas, os assessments de risco e tal. Mas o que eu posso te dizer estruturalmente é o seguinte: a gente tem uma projeção de PIB para 2019 de 3%, um IPCA em 4,70, que é substancialmente acima do Focus, mas isso está ligado à nossa convicção de uma atividade robusta e uma reacomodação nos preços, e a taxa de câmbio apontando para um dólar no final do ano em perto de 3,70. Esse é o nosso cenário base. Mas e se aprovar a reforma da Previdência ampla rapidamente? Aí existe sim uma chance de reprecificação do risco país e que mude um pouco essa expectativa. Mas na fotografia que se tem hoje, e em um cenário base em que aprovamos a reforma, mas não tão rápido quanto muita gente está esperando, a gente entende que essa é uma boa perspectiva para o ano. E assim, olhar para o Brasil, fechando hiato de produto, vendo um crescimento de PIB de 3%, com uma inflação de 4,7%, analisando a nossa história, é um número espetacular para a gente surfar o ano de 2019 estruturalmente. Não, com certeza. E, Adeodato, para a gente fechar aqui a nossa entrevista aqui com o padrão, gostaria então que você fizesse aí as tuas considerações finais aí para a gente poder então, fechar a nossa entrevista. Agradeço muito o papo, voou, a hora voou, foi um papo muito bacana. É sempre um prazer estar próximo de vocês. Acho que vocês cumprem um papel educacional incrível. A gente transforma a sociedade de verdade a partir da educação.
Acho que vale ressaltar o seguinte: historicamente, há duas maneiras de você transformar profundamente um país, mudar de nível: infraestrutura e sociedade e educação. A gente já tentou infraestrutura e deu errado. Haja vista lava-jatos e afins, a relação público-privada na cadeia de infraestrutura, como foi feito. A educação vai transformar a nossa sociedade. Formação de consciência, um investidor crítico, um investidor estudioso, um investidor conhecedor dos seus riscos, que entende que não tem mágica, mas que o processo de investimento é longo, é profundo e efetivamente é o que gera valor no tempo. A gente tem tudo para ter um 2019 extraordinário à frente, o que não significa que vai ser fácil ou que vai ser suave. A gente está no Brasil. Com certeza, Deodato. Então, a gente agradece novamente a tua participação. O papo foi excelente. Tenho certeza que a audiência vai gostar. Então, para toda a nossa audiência, um grande abraço e até o próximo programa. Grande abraço a todos. Valeu, Thiago. Tchau. Valeu. Até mais.